Deixa eu chegar aqui nessa parte. Esta sempre foi uma criança calada, de modo que ninguém conseguia definir com algum grau de precisão quando exatamente, o ano, se não o mês e o dia, que ele tinha parado de falar. O fato é que não havia um exatamente quando. Tinha sido como uma loja que gradualmente vai desativando os negócios até fechar as portas. Um aquietamento quase imperceptível. Como se ele tivesse simplesmente esgotado a conversação e não tivesse mais nada a dizer. O silêncio de Esta, porém, nunca era canhesto, nunca invasivo, nunca ruidoso. Não era um silêncio acusador que protesta. Era mais uma espécie de estio, de dormência, de equivalente psicológico àquilo que os peixes pulmonados fazem para atravessar a estação seca. Só que no caso de Esta, a estação seca parecia durar para sempre. Ao longo do tempo, ele tinha adquirido a capacidade de dissolver-se na paisagem, onde quer que estivesse, em estantes de livros, jardins, cortinas, portais, ruas, de parecer inanimado, quase invisível aos olhos destreinados. Estranhos geralmente levavam algum tempo para perceber sua presença, mesmo quando estavam na mesma sala que ele, e levavam ainda mais tempo para notar que ele nunca falava. Alguns nunca notavam. E ele termina com a seguinte frase, ela, né, a autora. Esta ocupava muito pouco espaço no mundo. E aí, por que afinal trazer esse trecho, né? Porque eu acho muito forte essa ideia de quando a autora coloca que uma criança era não vista, não escutada e não ocupava espaço do mundo, que a musicoterapia familiar pode ser esse espaço, de dar voz a pessoas que não têm esse espaço, que não têm essa voz dentro do sistema familiar, ou dentro de uma comunidade, ou dentro da sociedade. Então eu trago aqui um conceito de paciente identificado, que é muito forte, né, dentro da terapia familiar, que diz que normalmente um paciente ou um membro da família que adoece, ele é um sintoma, né, daquilo que está desajustado no sistema familiar. Ele não é algo solitário, sozinho ali. O problema é do sistema. E ele é o mais sensível que acaba trazendo isso à tona. Então, acho que é uma perspectiva bem diferente, né, do que a gente responsabilizar ou colocar toda a compreensão apenas naquela pessoa, né? O problema é do indivíduo. Não, o problema é do sistema e aquele indivíduo está trazendo à tona. Então, tem um paciente que é esquizofrênico. Sim, mas como que é esse sistema familiar e como esse adoecimento foi gerado, né? Então, o sintoma como uma comunicação de um desajuste familiar. E aí a gente entende que a música pode ser uma metáfora da família, então as experiências musicais sendo o espaço onde essa família vai mostrar esses sintomas, e também espaço para experimentações de outros papéis, de outras dinâmicas familiares. Não existe só um modelo de ser, não existe um modelo de relacionar. E a musicoterapia como esse espaço do jogar, do criar, do cantar, do tocar e de novas possibilidades. E aí eu entro um pouquinho aqui para falar da minha prática, né? Para vocês entenderem como eu tenho trabalhado e algumas das minhas experiências. Aqui é uma foto em que eu estou com um grupo de mães, né? Na própria casa de uma paciente, de uma usuária, né? A gente está no sistema de assistência social, então muda um pouco as nomenclaturas, né? Então a gente realizou esse grupo, essa intervenção com famílias. E nesse dia especial, a gente utilizou os instrumentos como forma de conhecer a configuração e a dinâmica familiar. Então, os instrumentos como uma forma de entender a sonoridade dessa família, como essa família se relaciona, né? E a gente pode pensar como a gente tem variedades de instrumentos com cores, timbres, tamanhos, texturas, que nos dá notícia de quem e de como é cada membro dessa família, né? A riqueza que é isso. Um pouco do meu trabalho sobre musicoterapia familiar sistêmica está nesse livro, e aí eu deixo a indicação aqui para vocês, que é um livro que inclusive tem outros 2 capítulos sobre musicoterapia, um outro meu também, e um da professora Cláudia Zanini. É um livro de fácil acesso e vocês podem ler um pouco então sobre o que eu tenho pensado e desenvolvido sobre musicoterapia familiar sistêmica, especialmente sobre o grupo multifamiliar que eu falei para vocês.
A musicoterapia familiar, ela tem sido uma área crescente, né? Eu indico esse livro, Musicoterapia com Famílias, que foi lançado em 2017, que vai trazer um panorama da musicoterapia com famílias no mundo e de diferentes áreas de aplicação. Musicoterapia com famílias no contexto hospitalar, social, de vulnerabilidade, com crianças especiais. Então, é um livro importante para quem quer aprofundar nessa área. E deixo aqui, como eu falei no mini curso também, já o convite para vocês participarem do primeiro congresso, né, primeiro simpósio internacional de musicoterapia com famílias. A ideia é que esse evento até lá possa ser realizado presencialmente, e eu acho que é um passo importante para a musicoterapia mundial a gente caminhar para esses eventos em áreas específicas, né? Outro lugar importante de vocês estarem participando e se aproximando, nós temos um fórum, né, uma rede, um grupo que é fechado, né, no Facebook, mas é apenas pedir a solicitação e vocês podem integrar, que é uma rede de musicoterapia com famílias e que mensalmente a gente está tendo encontros virtuais. E mensalmente não, acho que a frequência está um pouco mais alargada. Acho que nesse semestre foram 2 ou 3, mas mensalmente a gente tem tópicos de fóruns de discussão no grupo de Facebook. Então acho que é uma ação importante para a gente ir também se fortalecendo enquanto área e aprofundando as nossas reflexões. Trago aqui brevemente a metodologia, então, que eu trabalhei no meu doutorado. Quem tiver mais interesse pode acessar a tese completa, que é intitulada Não é porque eu sou pobre que eu não posso sonhar, contribuições da musicoterapia em um grupo multifamiliar vulnerado pela pobreza. O grupo multifamiliar musicoterapêutico ele poderia ser falado assim só num mini curso completo, né, num tempo muito maior, mas eu trago aqui como forma de divulgar e de também levantar possibilidades de intervenção com famílias, né? Então aqui tem uma foto que mostra um pouco como que funciona o grupo multifamiliar. Essa prática, né, essa intervenção a gente realizou em Brasília, com famílias do CRAS, de uma cidade satélite, né, de Brasília. A ideia do grupo multifamiliar é que, por quê, né? Por que colocar várias famílias juntas, né? Primeiro que eu acho que já há um certo temor, assim, quando se fala, nossa, musicoterapia familiar, eu preciso colocar todo mundo junto numa sala, e como é que vai ser isso, né? Se às vezes fora da sala, do atendimento já é um caos, imagina como que eu vou mediar isso, né? Então, primeiro, eu acho que é interessante a gente desmistificar que a musicoterapia com famílias não necessariamente quer dizer colocar todos os membros da família juntos, né? Eu posso fazer um atendimento, inclusive, individual, com uma perspectiva familiar, né? É muito mais uma postura, uma compreensão que eu tenho do sistema e das relações familiares do que o número de pessoas que de fato eu vou colocar e vou conduzir esse atendimento. Mas sim, a gente pode fazer combinações, e isso tem a ver com o processo, com o que o processo de cada família propõe. Às vezes eu posso atender 2 irmãos, eu posso atender a mãe e o filho, eu posso convidar que o casal venha até o meu atendimento, e eu posso fazer um atendimento de casal, ou eu posso dar orientações enquanto aquele casal no papel de pais, para que eles se sintam orientados como pais. Então, a diversidade também se apresenta na própria clínica, no próprio atendimento, na variedade desses atendimentos. Eu não tenho que ter um protocolo rígido, necessariamente, por dizer que eu sou terapeuta, musicoterapeuta familiar. Eu posso fazer essas experimentações. E dentro dessas experimentações surgiu, então, o método do grupo multifamiliar musicoterapêutico, no qual a gente coloca várias famílias juntas. Por que isso? Porque a gente acredita que as famílias, ao estarem juntas com outras, são incentivadas a assumir o papel de coterapeutas. E elas ajudam a confrontar os membros de outras famílias de uma posição muito mais pessoal do que o musicoterapeuta pode assumir. Tem coisas que eu posso falar e tem outras coisas que uma mãe dizendo para outra mãe tem uma potência de transformação muito maior do que eu no meu lugar de musicoterapeuta. Então aqui é a foto da equipe que a gente trabalhou em Brasília. Nessa equipe nós temos musicoterapeutas,
psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Esse é um livro no qual o método, né, o grupo multifamiliar musicoterapêutico se embasou. Então, a Liana Costa, que é uma professora de Brasília, ela criou a metodologia do GM e, a partir da minha tese, a gente desenvolveu o GMM, específico com as experiências musicais, com as técnicas musicoterapêuticas. Enquanto a Liana, ela se fundamentou no método do psicodrama, a gente utilizou apenas e utiliza apenas as experiências musicais, musicoterapêuticas para conduzir o trabalho com essas famílias. Como é o formato da proposta? Eu vou falar rapidamente e depois abro para perguntas para a gente, caso vocês queiram, eu posso explicar melhor. Então, o GMM, ele acontece de 5 a 7 sessões, então é uma experiência de intervenção breve, com uma equipe multiprofissional, porque a gente acredita que a complexidade da família, ela é enriquecida, né? Ela é melhor compreendida quando se tem diferentes profissionais, olhares e formações. 3 horas de encontro, por volta de 10 famílias, e família aqui naquela concepção mais abrangente que a gente começou a pensar lá no começo. Então, às vezes um vizinho é convidado, às vezes a avó, o tio, é uma família numa ideia ampliada, né? É realizado. Então, assim, foi todo um processo para colocar esse violão no mão desse paciente, e ele faz a garra de pinçar, né? Ele vai fazendo a garra de pinçar. Essa colega minha era TO, como ele estava com muito demasiado, eu chamei a TO para me ajudar, e foi um trabalho muito bacana, e quando ele saiu da UTI, ele saiu bem mesmo, assim, se comunicando melhor, e aí eu ia tocar com ele gostava muito. Alguns meses depois ele foi a óbito, mas num processo que ele esteve lá, ele esteve muito bem, tanto que o óbito dele foi uma surpresa para todos nós. Então, na unidade de terapia intensiva, nós vamos trabalhar com pacientes ventilados, muitos pacientes em delírio, porque nós temos muitos idosos que vão discutido ali. Como são muitas famílias, a gente já tem um planejamento pré-estruturado para a gente conseguir lidar com todas essas pessoas juntas. Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma técnica de improvisação, né, ou utilizar a experiência de improvisação musical com as crianças, uma experiência de composição com os adolescentes e uma experiência de audição musical com os adultos. Cada técnica, cada experiência é utilizada a partir do tempo mental, a partir da compreensão desses subgrupos, e a gente fomenta para que a mesma temática sejam discutidas. Cada um desses produtos finais são apresentados na conclusão para todas as famílias. Então, aquecimento todos juntos, discussão subgrupos e conclusão famílias, todas as famílias juntas novamente. E na conclusão também a gente faz o que a gente chama de um compromisso, um rito, né? Existe um ritual onde eu faço algum combinado com a família para que ela, desses 15 dias em diante, até o próximo encontro, algo seja proposto. Se é comunicação, eu posso propor, por exemplo, para essa família se atentar a formas que eles se comunicam melhor, ou dificuldades com que eles se comunicam. Ou que na próxima sessão eles escolham uma canção e cantem junto, né? Pensando também em algo musical. Então, alguma coisa que essa família precisa fazer ali para que ao longo desses 15 dias essa tarefa reverbere ali na dinâmica familiar. Essa é a estrutura do GMM. Estou terminando a minha fala e queria trazer só um exemplo, que é um exemplo que eu gosto muito, assim, de algo que a gente viveu num dos GMMs. E eu intitulo com a própria frase de uma das participantes, né? Dança só mais um pouquinho para nós ir embora. Então, nesse grupo que eu coloquei a foto para vocês, a gente viveu um dia, uma experiência que a gente chama, que vem do psicodrama e que a gente acabou utilizando, né? Como uma técnica, uma experiência musicoterapêutica, que foi a dramatização. E nesse caso aí se tornou uma dramatização musical. As participantes do grupo de adultos pensaram numa cena. E a cena era uma filha que tinha passado a noite fora e uma mãe desesperada porque essa filha não tinha retornado para casa. Então a cena foi mais ou menos assim. A mãe acorda desesperada, viu que a filha não dormiu em casa e vai até a escola. E a mãe diz: cadê a Ana Laura?
E essa cena foi representada por participantes, né, do grupo. A diretora responde: ela não apareceu aqui não, faz uma semana que eu não a vejo. E a mãe diz: uai, e como é que faz? Diretora: será que aconteceu alguma coisa? Você quer ajuda para encontrá-la? Vamos até a delegacia. Então a diretora acompanha a mãe até a delegacia e, chegando lá, a mãe pergunta sobre a filha. E a maneira com que essa mãe perguntou tinha muito a ver com essa maneira dessa participante no grupo, que também era uma mãe, né? Uma mãe tímida, uma mãe que tinha sempre o volume de voz muito baixo, mas que se propôs nesse dia a ser a protagonista dessa cena. E aí a delegada responde: olha, a gente não atendeu nenhuma ocorrência de adolescente aqui na delegacia, não. Só que ali mais pra frente tem um forrozinho. Quem sabe que a sua filha não tá lá? E aí, nesse momento, as musicoterapeutas começaram a improvisar, quando falaram do forró, uma base rítmica do forró, com uma timba, com um ganzá, e as participantes começaram a dançar. Essa era a fase que eu mostrei para vocês ali de conclusão, né, do GNM, em que as cenas e os produtos são construídos no subgrupo, mas apresentado para todos. Na medida que essa cena foi sendo apresentada para todos e o som foi tomando o lugar, todo mundo começou a dançar o forró, né? E foi tomado pelo ritmo, por essa dança, que a gente sabe que é envolvente, que acaba movimentando, né, as pessoas e se conectando. E aí, quando a mãe chegou até o forró e encontrou a filha, por todo o histórico que a gente já estava trabalhando naquele grupo multifamiliar que era de muita violência, né, a gente esperou que ela ia ter uma resposta de agressividade, de violência, porque afinal essa filha tinha passado a noite fora, não tinha avisado, né? E de repente essa mãe, ela tem um desfecho muito diferente do que a gente esperava. Ela abraça a filha e diz: dança só mais um pouquinho para nós ir embora. E isso foi muito importante e significativo para o grupo, né? Porque a gente abriu para a conversa, né? Para ouvir um pouco as pessoas, o que elas tinham sentido dessa cena, como que tinha chegado isso até elas. E primeiro, a gente viu o quanto a música é potente para acessar as memórias, né? Então, essa mãe, nesse lugar aí da cena, ela diz: eu me lembrei de quando eu era adolescente e quando eu queria muito dançar e minha mãe sempre me arrastava e me batia e não me deixava sair de casa. Então, no momento que eu encontrei a minha filha nessa cena, né, nessa dramatização, foi como se eu pudesse voltar lá naquela época e me permitir dançar e permitir fazer uma história diferente. Então, com esse exemplo, eu quero demonstrar o quanto uma intervenção familiar é potente, porque nós temos no mesmo espaço, às vezes, membros da mesma família, né? E membros de outras famílias que, com aquela experiência em comum, podem se ajudar e podem entender a potência da transformação do grupo e daquela família. E mais ainda, o quanto o uso da música, né? Às vezes a gente está cansado de ver, né, as transformações que a música é possível, é capaz de fazer, mas às vezes a gente ainda não pensa, por exemplo, na utilidade, na possibilidade da música em família, né? E é isso que a gente está aqui propondo a esse lugar, né? Foi outra coisa que eu ouvi no mini curso. Nossa, eu uso tanto a música, como que eu nunca parei para pensar na potência da música na família, né? Então, de repente, eu coloco mãe e filhas juntas e elas começam a repensar nessa relação, que não precisa ser violenta, pode ser de afeto, pode ser com limite, mas com respeito, mas com muita amorosidade também. Eu finalizo aqui com uma foto que foi do último encontro do GNM, em que a gente fez uma festa junina, era a época da festa junina, e muitas famílias, muitas mães nos disseram: eu levo os meus filhos há anos para dançar, né, para participar da festa junina na escola, mas eu mesma nunca tive essa oportunidade. Então, em um GMM, a gente oportunizou isso para algumas famílias, de viverem essa experiência também juntos. Não como as crianças sendo assistidas, mas como todos, como participantes, como protagonistas dessa festa, dessa manifestação cultural que a gente tem tão típica do nosso país, né? Então, eu encerro aqui a minha fala, deixo o meu Instagram, que é onde eu tenho colocado algumas reflexões, alguns eventos dos quais eu participo, o meu contato no WhatsApp e também o meu e-mail, caso vocês queiram compartilhar materiais ou algo que eu disse aqui também,
eu estou aberta a fazer e a trabalhar para que a musicoterapia com famílias cresça e que possa ser uma área forte aqui no Brasil. Obrigada a todos e estou aberta a escutar vocês aí. O pessoal está falando muito pelo chat, mas se quiserem, podem falar por aqui mesmo. Oi, Fernanda. Oi, Glairton. Boa noite. Boa noite. Eu não vou ter como abrir a câmera agora, mas eu queria te fazer uma pergunta. Boa noite para todo mundo também. Primeiro, parabéns pelo trabalho, belíssimo. Eu estava aqui encantado, né, vendo e me identificando bastante, porque eu faço um trabalho um pouquinho parecido também, mas numa instituição de reabilitação de crianças autistas, e aí eu optei por trabalhar junto aos familiares. E aí eu estava pensando, assim, por exemplo, pelo que eu percebi minimamente no seu relato, parece-me que você não lida diretamente com diagnósticos específicos, né? Por exemplo, os familiares trazem questões diagnósticas, né, para processos de reabilitação ou coisas do gênero. Mas imagino também que isso não está descartado nesse processo, né? Até porque você colocou que como os participantes eles são coterapeutas, de repente eles têm dentro dessa comunicação entre eles mesmos, eles vão encontrando caminhos ali, talvez não para um processo de reabilitação, mas para encontrar formas de buscar caminhos, né? E você mediando. Aí eu queria que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Nessa perspectiva de quando aparecem demandas nessa natureza, né? De diagnósticos específicos ou algum tipo de intervenção que possa facilitar o desenvolvimento de algum aspecto funcional, né, específico de alguma pessoa dentro do grupo. Uhum. Realmente, Clariton, nessa perspectiva que eu tenho trabalhado, que é mais comunitária e grupal, e também dentro da assistência social, esse tipo de diagnóstico, ele não é tão presente, né? Apesar da gente sempre ter o cuidado de quando a gente vai fazer a seleção do grupo, de entender quem são as pessoas que estão indo, quais são as necessidades, né? Mas é muito diferente, por exemplo, eu já trabalhei num hospital psiquiátrico em que a gente fazia um grupo de alcoolistas e a família, né? Uma vez por semana, uma vez por mês eles vinham, se encontravam. Então já é outra forma de intervenção, porque a gente tem ali, por exemplo, um diagnóstico claro, né, de pessoas que têm dificuldades, que têm um uso abusivo de álcool, e aí a própria dinâmica do grupo, as orientações vão ser diferentes, porque tem a ver, passa o tempo todo a ideia de como a família deve lidar ou pode lidar, ou as disfunções, os desafios de lidarem com pessoas que estão nessa condição e que têm esse uso abusivo do álcool, né, por exemplo. Então, eu acredito que nesse sentido é importante se fazer uma boa triagem do grupo, entender bastante as pessoas que estão ali, que têm o transtorno, que têm um comprometimento, por exemplo, no caso de crianças. Tentar colocar crianças que têm o mesmo grau, né, ou proximidade do transtorno juntos, porque senão fica muitas demandas e fica algo que, ao invés de ser produtivo, fica um excesso de situações ali em que não se pode ajudar, pode até ser um contraindicado, né? Então, o que eu indicaria, né, em relação a trabalhar com famílias é sempre ter muito cuidado ao selecionar as pessoas que vão estar ali, para que elas possam se ajudar. Casos muito graves, a gente sabe que é melhor um atendimento individual ou
com uma família primeiro, para depois colocar num segundo momento com outras famílias, né? Essa pessoa precisa se sentir cuidada, estabelecer um vínculo com a família para depois esse trabalho de outras famílias. Não sei se eu respondi exatamente a sua dúvida. Sim, claro, muito bem. Obrigado, viu, Fernanda? Por nada. Ô, Fernanda, a Nídia também perguntou se nesses novos tempos de pandemia, como seria um novo formato? Você já pensou um pouco sobre isso? Você tem... Sabe que esse grupo que eu tenho feito parte, né, com musicoterapeutas internacionais, a gente teve essa última reunião no sábado e a gente começou a pensar, a discutir juntos sobre como seria o atendimento de famílias através das tecnologias aí as TICs, né? E eu ainda não experimentei, mas estou me organizando para propor um atendimento de grupos multifamiliares pelo Zoom aí, para a gente ver como que fica isso, né? Uma coisa que eu aprendi é que estar com muitas famílias juntas é lidar com o caos. Então, a gente tem que aprender a lidar com sobreposição de sons, com ruídos, com o caos, e depois entender como isso é possível de funcionar. Eu não acho que é impossível, mas eu vejo uma limitação no caso do nosso país muito pela questão econômica, né? Essas famílias que eu trabalhava, por exemplo, nenhuma delas tem computador, algumas tinham celular, mas, por exemplo, câmera é um acesso ainda muito restrito. Então, eu acho que a gente acaba entrando nesse lugar aí da acessibilidade, de a possibilidade de trabalhar com famílias que talvez tenham uma renda melhor, né, e um acesso a equipamentos com uma tecnologia melhor, né. Mas eu estou bastante curiosa para fazer essa experimentação, porque a gente sabe como as relações familiares foram excessivamente, né, sobrecarregadas agora na pandemia, famílias que não conviviam e tiveram que passar muitas horas juntos. Então tem muito elemento aí rico para ser trabalhado, capacidade de comunicação. E eu acho que tem uma coisa muito bacana, que a nossa vantagem é que a gente pode fazer sons com objetos, né, diferentes. Então, às vezes, um violão que está lá esquecido, quem não tem um violão que, né, começou a tocar e nunca mais fez aula, ou pegar instrumentos, objetos que não são sonoros e a gente transformar como sonoridades, né, e isso ser algo prazeroso. Tem uma autora que fala muito, a Oldfield, né, que é uma senhorinha, né, a Amélia Oldfield, ela vai dizer como a musicoterapia promove prazer entre os membros da família, né? As pessoas normalmente não brincam, não cantam juntos, não se divertem juntos. A família acaba sendo um lugar de muita tensão, né? Ou de cuidado por parte de uns, sempre unilateral. A mãe é sempre quem cuida. Então, brincar com esses papéis na musicoterapia familiar é muito interessante. De repente, a gente faz uma brincadeira em que o filho é quem cuida, é o filho é quem toca, é o filho é quem canta, né, para a mãe, ou vai brincando com esses diferentes papéis que aparecem aí no jogo musical. Legal, Fernanda. Tem só um comentário também, que nesses tempos eu estou vendo que a gente consegue ver mais a casa das pessoas também, né, pela tecnologia. Né? Então a gente começa a entrar um pouco dentro da casa que a gente não tinha visto antes. E tem alguns clientes, por exemplo, eu atendo muito idoso, aí sempre tem que ter um cuidador, então vem uma filha, cada vez uma filha diferente que está cuidando. Isso. E aí ela acaba tendo que ficar na sessão. Antes ela não ia na sessão, agora ela é obrigada a ficar porque ela vai ter que ficar mediando, vai ter que ajudar. Então eu achei isso bem interessante também, assim, de quase que obrigar um pouquinho essa participação da família também, né, instigar um pouquinho mais para a pessoa poder participar. Isso, e você, Arthur, me lembrou com esse comentário assim, nossa, ela vai ter que ficar, né? Ou como eu faço com essa pessoa aí? Porque a gente foi formado muito com essa ideia de que o setting é algo tão sagrado que naquele momento ninguém mais pode entrar e é quase um desrespeito quando fica alguém junto ali, a gente não sabe muito bem o que fazer com essa pessoa, né? A gente aprendeu a estabelecer vínculo muito bem, mas quando vem outra pessoa parece que a gente fica meio intimidado, né? Ou atrapalhado com aquilo. Então eu acho que quando a gente começa a pensar com mais leveza sobre a possibilidade do atendimento familiar, a gente passa a permitir com que esses encontros aconteçam de uma maneira mais natural. Teve uma fala também no curso, não sei se você lembra, assim, de uma musicoterapeuta que se queixou e falou assim, nossa,
eu tive a oportunidade de trabalhar com um casal, porque toda vez que eu ia atender a paciente que estava enferma, o marido dela estava lá, e desejoso e interessado, e eu não tive a sensibilidade de pensar, por que não fazer um atendimento ao casal? Se é esse sistema aqui que está se apresentando tão fragilizado, né? E aí, naquele momento, ela achou que o que era mais importante era tirar esse marido e trabalhar com essa mulher enferma. Então, por que não a gente começar também a usar da nossa sensibilidade, não só com o paciente que se apresenta, mas com essas outras pessoas que agora mais ainda têm se colocado presentes, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos dar sequência? Então, com vocês, a Simone Pressotti vai nos dar a honra de falar um pouco sobre o trabalho dela. Olá, Simone, obrigado. Obrigado, Fernanda, pela palestra também, mais uma vez. Sempre bom escutar. Bom, boa noite a todos. Tá ok aí o som e está espelhado, Arthur? Não, tá tudo bem, tá ótimo. Então tá bom. Boa noite a todos. É uma alegria, né, estar presente aqui, poder falar do trabalho, ouvir esse trabalho lindo que a Fernanda acabou de apresentar e confraternizar com os colegas nesse evento que a gente sabe que é um ponto de encontro, quando ele pode ser presencial, e esse ano que a gente precisa tanto de novas possibilidades, né? Estamos todos tão carentes de encontro, estamos nos encontrando aqui, mesmo que de forma virtual. Isso é de muito significativo. Eu sei que esse ano está sendo desafiador para todos nós, e poder confraternizar é algo que ganhou um valor maior ainda, né? Então, muito obrigada a todos vocês que estão participando, né? A PEMENG e a UBAM por todo o esforço, e todas as pessoas que estão colaborando. Bom, a gente vai trazer um pouquinho desse trabalho. Não está passando, não. Da intervenção centrada na família, eu vou falar como um relato de experiência, né? Até porque a gente sabe que o nosso trabalho sempre é muito relacionado com a família, principalmente se a gente trabalha com as crianças. Bom, e trazendo um pouquinho de uma reflexão que a fala da Mariane ontem me colocou, me bateu muito, achei as palestras de ontem extremamente importantes para todos nós, essa questão da nossa postura política, né? E eu fiquei pensando muito no musicoterapeuta clínico, que é a minha área de atuação. Qual é a nossa perspectiva dentro desse escopo político que a gente está vivendo, né? E achei que era importante compartilhar isso com vocês. Eu vejo que a participação do musicoterapeuta clínico é uma participação muito ativa e importante, uma vez que ele se associa e ele está relacionando também com grupos de pais, com comunidades profissionais afins, e todas as oportunidades que ele puder vislumbrar de estar fazendo a sua presença marcar e representando a musicoterapia é de extrema importância. E todos nós somos atores fomentando as medidas socioeducativas. A Mariane ontem falou que cada estado tem né, essa parte da socioeducativa dentro de uma secretaria. Em Minas Gerais, eu pesquisei, a gente está dentro, por incrível que pareça, da segurança pública, né? E aí é muito importante que nós, musicoterapeutas clínicos,
também tenhamos uma função ativa na área de pesquisa, que é tão importante como ela apresentou ontem para a regulamentação da profissão. Mas muitas pessoas, muitos colegas acham assim, bom, eu sou clínico, eu não vou pesquisar. Bom, a gente está aqui no encontro de pesquisa, a gente tem muitos musicoterapeutas da área acadêmica, mas também muitos musicoterapeutas clínicos que pesquisam, não é? A gente se manter totalmente atualizado, tentar frequentar grupos para um diálogo interdisciplinar, também é uma maneira de pesquisar, né? E a gente sabe que a musicoterapia tem esse lado artístico do manejo clínico, cada um vai criando a sua forma de atuar. E esse manejo clínico, ele também requer pesquisas, porque a gente tem que construir uma base de evidências que justifique a nossa prática. Então, eu queria compartilhar essas ideias, porque eu me sinto muito motivada a cada paciente que chega, a cada estratégia clínica que eu, às vezes, vislumbro para alcançar os objetivos com aquele paciente, eu tenho vontade de estudar e muitas vezes eu acabei publicando, como é o caso do trabalho que eu estou apresentando nesse congresso. E outra coisa que eu acho super importante a gente pensar nisso é que nós, musicoterapeutas clínicos, a gente tem uma função muito importante na pesquisa, porque quando a gente faz um relatório e envia para o médico, e quem é o portador desse relatório, na maioria das vezes, são as famílias, né, que a gente vai falar sobre elas. Esse relatório é o que mais alcança a comunidade da saúde, principalmente a figura do médico. E esse relatório, ele pode trazer, sim, o estudo daquele caso, o retrato daquele paciente, do atendimento clínico, mas ele também traz bases de evidências, a gente também cita trabalhos para respaldar o que a gente apresentou, não é? Então, essa questão da musicoterapia clínica, enquanto publicando também em congressos os seus achados, através de artigos, teses e pesquisas. Então, eu queria abrir essa fala, retomando a fala da Mariana ontem, e colocando para nós, musicoterapeutas clínicos, a nossa importância enquanto figuras políticas nesse momento que a gente está vivendo da possível, né, da próxima regulamentação da nossa profissão. Bom, e ainda falando sobre pesquisa e dos achados, né? Todas essas possibilidades que a gente cria para cada paciente, elas acabam ganhando forma e cada vez que a gente estuda e publica, não é? Então, o espelho partitura foi uma coisa que eu criei até a partir de uma demanda do atendimento em família. Eu queria ter visão de várias pessoas, mesmo quando eu usasse o piano, e através dessa estratégia de colocar um espelho, eu passei a ter visibilidade com todos os membros ali da família que estavam participando do atendimento, ou mesmo grupos de pacientes do mesmo, com outro enquadramento que não fosse família, não é? E a partir do momento que você cria uma estratégia, que você estuda e que você publica, isso vai ganhando forma, você compartilha com colegas. Então, essa é uma estratégia que eu estudando, publicando no livro de Paralisia Cerebral, estudei de novo com a Marina Freire, a gente publicou num outro congresso, vislumbramos outras possibilidades, ele teve também visibilidade no Congresso Mundial, e todo esse trabalho, ele é estimulado pela prática clínica, o desejo de manter o contato visual com o paciente, né? E principalmente com vários pacientes ao mesmo tempo. Então, essa intervenção, quando a gente pensa na musicoterapia, centrada na família, ela não é uma técnica de tratamento, ela é um conjunto de estratégias e métodos de prestação de serviço. Ela é baseada em valores, crenças e atitudes que visam reconhecer e dar suporte à expertise da família. Então, quando a gente vai fazer um atendimento dentro desse enquadramento, a gente entende que a mãe, ela é a expert naquela criança, não é? E ela tem 3 pilares muito importantes, que é o respeito, a parceria e a troca de informações. E nesse pequeno aí, sequência de fotos, não é, que é de julho de 2000, há 20 anos atrás, eu mostro trechos fotografados de um vídeo em que eu atendo uma criança com
paralisia cerebral, né, com impregnação dos gânglios da base, Guernicterus, que é a conhecida como icterícia, e eu uso o instrumento de percussão com a sua parte oca para trabalhar o que? A propriocepção e estimular a emissão de sons vocais. Essa criança foi encaminhada pela fonoaudióloga porque ela não percebia, não emitia nenhum tipo de som, até mesmo o choro dela era silencioso. E a fono vinha trabalhando todas as questões de deglutição, né, de mastigação, de respiração, mas essa criança não emitia sons. E esse vídeo tem no YouTube, depois se alguém quiser assistir ele completo. Mas nesse caso aí, nesse momento, o que eu quis foi trazer essa parceria da mãe, né? Há 20 anos atrás, esse atendimento, né? Se hoje a gente fala de uma musicoterapia que é pouco conhecida, imagina 20 anos atrás. E essa mãe me auxiliava não só do ponto de vista do manejo da criança, da postura da criança, como também no feedback, né? Então a gente vê aí na primeira foto, ela observando a criança, focando o olhar em mim, a criança trocando com uma comunicação através do sorriso, depois eu oferecendo o estímulo proprioceptivo, sonoro, para que ela sentisse essa vibração, e depois o sorriso da mãe, né? O prazer da mãe. Então, é o que a gente acabou de ouvir a Fernanda falando. A música, a intervenção sonora, traz essa questão do volitivo, do prazer, da vontade de atuar, né? Da vontade, do desejo de se sentir mais próximo dessa criança, que muitas vezes, num contexto normal, tem respostas pouco significativas, né? E aí, a gente pensa, né? Bom, se agora a musicoterapia ainda é pouco conhecida, imagine em 2000, né? Imagina em 2000 essa imagem desse atendimento perante a comunidade médica. A gente tinha, né, mesmo naquela época, eu tinha contato com vários médicos e eu lembro que um deles tinha assistido o trabalho da Gabriele Souza e Silva, acho que é Gabriele Souza e Silva mesmo, e que trabalhava no Rio de Janeiro, e ele ficou encantado com os vídeos que ela apresentou em um congresso, e por isso ele se aproximou de mim, curioso sobre a musicoterapia. Mas para os demais médicos, eu era meio que a louca do tambor, né? Enfiando a cara no tambor e fazendo sons. Bom, as questões sensoriais hoje a gente sabe mais do que nunca, a interface da nossa área, a gente estuda muitas questões relativas à integração sensorial, e a gente tem parceria com os terapeutas ocupacionais que amam a musicoterapia. Mas naquela época, eu sei que para muitos médicos eu era meio que a doida do tambor. Para outros colegas das áreas afins, muitos, assim, ficavam apaixonados todas as vezes que viam, porque eles reconheciam a música como fator de motivação, mas ali eles viam a música como veículo de estimulação, como forma de interação. A música num processo ativo, onde ela era muito mais do que o fator motivador. E para muitos deles eu também era uma coisa totalmente inverossímil, não é? Que eles ficavam curiosos, querendo saber, não é? Abriram muitas portas por perceberem que aquilo traria muitas coisas interessantes também para a área deles, e a cada um deles eu sou muito grata. Tive muitos colegas de várias áreas com quem eu aprendi muito e são minhas amigas até hoje. Para outros colegas da própria musicoterapia na época, né? Porque quem sabe da minha história sabe que nesse período eu ainda não tinha uma formação específica na área, mas eu já atuava em neuroreabilitação e estimulação infantil, usando principalmente a música como recurso. Para muitos eu era uma estranha no ninho, né? E a cada um deles também eu agradeço, porque eles me estimularam a não desistir nunca e continuar sempre estudando mais, e hoje eu acho que não tem um dia que eu não acordo e não dou um suspiro e penso, eu acordei musicoterapeuta. Então eu acho que isso é muito bom. Eu sou muito grata à professora doutora Cibele, às minhas demais colegas da musicoterapia, todo mundo que se esforçou muito, por muitos anos, para que esse curso acontecesse aqui em Minas Gerais, e hoje eu tivesse a oportunidade de cursá-lo, né? E hoje poder trabalhar com aquilo que realmente faz meu coração bater.
Mas, de todas essas pessoas que eu citei, é para chegar justamente nas famílias. Foram elas que, desde o início, fomentaram o meu trabalho e acreditaram nele. Mesmo quando outras pessoas falavam que o que eu fazia não era musicoterapia, alguns pais falavam, olha, eu disse para a pessoa que se não fosse, não teria problema. Eu quero fazer o que a Simone faz, porque meu filho tem tido muitos ganhos, né? Ainda há pouco tempo, uma mãe levou a criança no médico e o médico disse, bom, mas musicoterapia não tem uma base de evidências. E essa mãe, uma pessoa simples, mas muito espirituosa, disse ao médico que para ela era evidente que o filho dela tinha ganhos, então que para ela estava baseada no que ela via. Bom, as famílias sempre respaldaram esse trabalho, sempre me fizeram ter mais desejo de ir além. Elas entendiam como a musicoterapia trazia ganhos consistentes, ganhos que elas podiam visualizar e levar, transferir, inclusive, para a vida diária. Bom, e dentro da musicoterapia centrada na família, um dos aspectos mais importantes é que as demandas são consideradas em conjunto na definição de metas terapêuticas, família e terapeuta. Né? Então, muitas vezes, a família traz uma demanda que você, de certa forma, não entende como sendo a principal. Né? E muitas vezes você tem até que mostrar para a família que é necessário ganhos anteriores àquilo que ela deseja. E aí você tem que traçar essas metas para que a família possa entender que aquele ganho que ela busca, aquele recurso que ela quer que a criança alcance, precisa de competências preliminares. E quando você traça essas demandas, né, que antigamente a gente fazia uma anamnese e pensava a queixa inicial, né? Queixa focado na falta, demanda está focado numa busca, né, naquilo que você quer alcançar. E quando você traça essa proposta, essa definição de metas junto com a família, eles ficam muito mais sujeitos da ação, né? E, mais uma vez, a gente cai nos relatórios, que eu quero, assim, reforçar muito essa importância, porque cada vez mais eu tenho visto que é isso que chega na comunidade médica e esse reconhecimento de um ganho do paciente que o médico percebe, o respaldo da família, o discurso da família falando quanto essa criança tem apresentado ganhos. E um relatório que aí sim traz bases de evidências, aponta trabalhos, traz ferramentas específicas e já reconhecidas da musicoterapia, já validadas para a nossa população, como por exemplo o INTAP. Isso traz um diferencial gigantesco para a comunidade médica reconhecer, né, a validar a nossa profissão em todo esse contexto. E, mais uma vez, as famílias são o veículo que fazem chegar até a mão do clínico ou mesmo dos outros colegas das áreas de saúde o resultado do nosso trabalho personificado nos ganhos que a criança apresenta e também registrados nos relatórios. Bom, aí tem um pouco do trabalho que é o Música para Crescer, não é? Uma foto, ele é centrado, ele é baseado no que eu estudei a partir da Grace Thompson e outras teóricas dentro da musicoterapia centrada na família. Ele também tem a ver com o meu trabalho de conclusão de curso, que foi o TCC Mães que Cantam e Encantam, que eu tive orientação do professor doutor Renato Tocantins, em que nós traçamos uma estratégia, né, uma metodologia de trabalho específico para grupos de mães, onde essas mães, além de trabalhar questões relativas à maternidade atípica, também passavam por oficinas para construção de instrumentos e depois participavam das sessões onde esses instrumentos eram utilizados com as suas crianças. As famílias como agentes do processo de transição de competências, funcionalidades. Então, quando você faz esse trabalho em grupo, né, e aí nesses grupos eles são heterogêneos, tem crianças com várias patologias, o que eu faço para formatar esse grupo são mais ou menos idades próximas, não é?
ou então crianças que tenham mais ou menos assim o mesmo perfil de condição de estar no grupo sem representar risco, não é, de constrangimento ou de agressão física para as outras crianças. A idade nem sempre é o fator mais importante, mas essa criança passa por um atendimento individual junto com a mãe, onde eu assim, avalio a condição da criança e aí eu proponho ou não atendimento em grupo ou individual. E esse processo de competência-funcionalidade acontece muito quando a mãe no grupo vê que a criança é capaz, por exemplo, de dividir um objeto, de entregar um objeto que ela gosta dentro do processo de grupo, e a mãe fala, não, mas em casa ele não entrega, em casa ele não faz. E aí você fala, bom, mas ele é capaz de fazer, você viu ele fazendo. E aí as mães se sentem motivadas a alcançar novas estratégias e se empoderar dessa transição de uma competência que se transforma em funcionalidade, quer dizer, aquilo passa a acontecer em todos os contextos que a criança vive. Outra questão importante no trabalho com as famílias é a questão da vulnerabilidade. Foi um tema que sempre me intrigou e um capítulo que eu escrevi para o livro Musicoterapia e Reabilitação de Paciente Neurológico, ele traz essa contextualização das diversas vulnerabilidades que a pessoa com deficiência pode esbarrar em sua vida. A vulnerabilidade social, né? A vulnerabilidade estatutária e a vulnerabilidade familiar, que ela é assim extremamente importante de ser trabalhada, né? Quando a gente observa do ponto de vista da vulnerabilidade familiar, ela se amplia na proporção em que o filho idealizado dá lugar ao filho real, que não é o filho que a mãe imaginou, o bebê Johnsons, né? Aquele bebê perfeito. É um bebê que traz, sim, muitas possibilidades, mas que tem características que não são aquilo que a mãe esperava. A vulnerabilidade familiar é lúgubre. Para a pessoa com qualquer patologia, deve ser prevenida e tratada como prioridade nas famílias que nascem bebês que apresentam desenvolvimento atípico ou que apresentam intercorrências com prognóstico desfavorável. Então, é aquela questão da mãe ter expectativas positivas em cima daquela criança e ser capaz de vislumbrar essas aquisições, né, dentro das possibilidades que a criança apresenta. Isso no grupo fica muito interessante ser trabalhado nesse contexto de musicoterapia, centrada na família, porque os grupos têm participação de mães, pais, quando a avó vai, ela entra junto, né? A gente tende a não ultrapassar o número de 2 adultos por criança, até pelo espaço físico, não é? Isso também nunca acontece da mesma forma. Assim, uma criança vai com 2 adultos de uma vez, a outra vai de outra, então a gente nunca tem assim o número total de 2 alunos por criança, de 2 adultos por criança. E essa possibilidade dos pais, dos familiares, se verem na função de coterapeutas, foi o que abriu a possibilidade da continuidade do trabalho Música para Crescer no período agora do isolamento, do distanciamento social. Porque como as mães já eram familiarizadas com o processo do atendimento em grupo, com toda a dinâmica e estrutura que os grupos do Música para Crescer apresentam, que são sessões semi-estruturadas, que tem espaço também para improvisação, mas que tem um início estruturado e um final estruturado, essas mães se sentiram aptas e motivadas a dar continuidade no trabalho, mesmo na modalidade das TICs, né? Através de condução remota. E esse trabalho com as famílias, dentro principalmente dos grupos do Música para Crescer, acabou mostrando a necessidade de trabalhar também com as famílias no espaço fora do atendimento. O Música para Crescer começou em 2015, dentro dessa demanda de que muitas crianças com diagnóstico precoce, muitas crianças com muitos atendimentos e muitas famílias desejando que ela passasse também pela musicoterapia,
mas muitas vezes era até inviável do ponto de vista financeiro, mais uma terapia individual. E aí, estudando a Grace Thompson, resolvi organizar essa metodologia e que, ao longo do período, foi mostrando também que era necessário oficinas só para os pais. Então, essas oficinas aconteciam na modalidade de grupo de pais, especial, e esse ano a gente teve a primeira online, através de uma plataforma que me conecta. Dentro dessa ideia, a gente entende que somos seres musicais antes de nos apropriarmos da fala articulada, brincando com os sons do idioma que nos abraça enquanto berço familiar e cultural. Será através da apropriação da linguagem, que vai muito além da fala propriamente dita, que nos constituiremos enquanto sujeitos e indivíduos, demarcando assim o nosso lugar no mundo. Essa é uma das autoras que eu estudei para o trabalho de conclusão de curso do bacharelado de música com habilitação em musicoterapia. E as intervenções centradas na família, elas podem ser utilizadas com todas as populações. Então, com grupos de adolescentes, com grupos, né, de terceira idade, a gente percebe que esse enquadre de que a família é sujeito ativo, o expert naquele paciente que chega, muda totalmente o enquadramento, até também na questão assim a valorização do profissional musicoterapeuta, que deixa as portas abertas para que a família participe, né? Que mostra a simplicidade, muitas vezes, do que é oferecido ao paciente, né? Mas que, ao mesmo tempo, demonstra de uma maneira clara a funcionalidade que aquilo traz para a resposta do paciente. Né? Muitas vezes, principalmente com as crianças, alguns pais falam assim, isso é muito fácil para ele. E muitas vezes os pais observavam que não foi ótimo porque ele conseguiu fazer. Ele se viu como alguém que era capaz de acertar, coisa que ele não vinha fazendo. E aí eu mostro que a gente pode sempre iniciar de um ponto atrás, justamente para a gente trazer tanto para o paciente na primeira infância, como para o adolescente, até mesmo para as idosas, essa sensação de empoderamento, possibilidade, né, de brilhar, para depois você oferecer outros recursos e outras possibilidades mais desafiadoras. Bom, a musicoterapia, essa intervenção centrada na família, ela também evidencia a necessidade de ambientes naturais e de sair do setting. O setting deixa de ser, como a própria Fernanda falou, aquele espaço formatado, aquele espaço com sempre dentro do consultório, com instrumentos, a palavra que eu quero falar, com instrumentos convencionais, né? Não, a gente pode ultrapassar esse espaço, a gente pode ir para o espaço público, a gente pode realizar formas diferentes de intervenção. E aí a gente está uma foto em uma praça, regularmente eu ia quando não estava no período de isolamento social, no parque que tem aqui no bairro onde eu trabalho. A individualização e a intervenção centrada na família é baseada na comunidade, no trabalho em equipe transdisciplinar e nos serviços, desenvolvida nos ambientes naturais de aprendizagem da criança, embebida nas rotinas diárias e tendo como referência uma perspectiva funcional. Então, o que a gente quer é que o sujeito leve para a vida todos os recursos que ele é capaz de apresentar na interação através da música. Como a gente sabe, o nosso objetivo são ganhos não musicais. E esses não musicais são o quê? São as atividades da vida diária, são as interações com os pares e com os adultos, são as formas de comunicação mais efetivas e mais eficientes, não é? Dentro, lógico, das possibilidades daquele sujeito que a gente está atendendo e de toda a sua família. A família, enquanto até ser capaz de lidar com aquela maneira de falar daquele paciente, esperar o tempo dele falar, respaldar esse tempo, defender o direito dele falar dentro da possibilidade, na presença de uma taxia, na presença de uma gagueira, não é? Então, que essa
essa família dê lugar essa voz e defenda essa voz. Bom, e aí são outras perspectivas que esse trabalho e essa visão do trabalho mais abrangente, que ultrapassa o setting, nos possibilita, né? Eu participei da Paralimpíada como voluntária no sentido de aprender mais sobre a pessoa com deficiência, aprender mais sobre a sua família, aprender mais sobre como as outras pessoas viam pessoas num grau de superação de um atleta olímpico, né? Esse é um evento que eu nunca mais vou poder repetir. A gente não vai ter outra Paralimpíada tão cedo. Então, quando eu vislumbrei a possibilidade, eu resolvi tirar meus férias do consultório para poder viver essa possibilidade. Junto com a Meire Geraldo, a gente também participa de várias associações locais e sempre que existe evento, a gente oferece a nossa intervenção para esse ambiente. E aí embaixo são 3 eventos que já estão, assim, já fazem parte do nosso calendário. O primeiro, que é o Marshall Stage, onde eu realizo um evento em uma casa de show para os adolescentes e jovens que eu atendo aí ao longo desses anos. É o espaço onde eles têm o próprio Rock in Rio, né? Eu falo que nesse evento eu me sinto a produtora do Rock in Rio, e é um espaço onde pacientes e suas famílias e seus pares dançam e congregam. O segundo evento aí que estão com o braço para cima é o Flash Mob Inclusivo, né, que eu realizo em parceria com a Meire Geraldo, do Galeria Alt, e com a colaboração, todos esses eventos têm a colaboração, participação de vários colegas da musicoterapia, que no dia falam que vão e chegam lá e falam, olha, tem tarefa, todo mundo ajuda. Inclusive, o Flash Mob Inclusivo vai aparecer agora no livro, vou falar para você sobre isso. E o outro trabalho é a música A Voz do Autismo, que é um concurso onde eu e a Meire Geraldo, foi a idealização dela, a gente organizou para que as produções sonoras, que acontecem muitas vezes dentro do ambiente familiar, ganhassem forma e pudessem ultrapassar esse ambiente familiar e participar de um concurso onde há uma votação. Esse ano a gente teve participantes, inclusive, fora do Brasil, da América, de Cuba, e a gente teve, não de forma prevista, né? A gente tinha duas premiações, mas acabou que o evento mobilizou tantas famílias que elas fizeram uma vaquinha, né? Fizeram uma doação e a gente pôde premiar todas as crianças que participaram na modalidade infantil e juvenil. O Marshall State, né? Não, desculpa. O Flash Mob Inclusivo foi um dos eventos em que teve esse apanhado de eventos que envolviam a música para fazerem parte desse livro de comemoração dos 75 anos da ONU, a música em volta do globo, né? E esse evento, dentro desse edital, ele foi contemplado. Então, ele vai estar aí representando a musicoterapia brasileira, né? Que a gente sabe que tem outro trabalho da América Latina, mas ele vai estar representando a musicoterapia brasileira dentro do enquadro que tanto engloba a musicoterapia centrada na família, porque esses eventos são realizados em prol e em parceria com as famílias, como também dentro de enquadramento de musicoterapia social, porque esses eventos são gratuitos. Bom, mais uma vez voltando aí à questão da pesquisa, né? Nesse congresso a gente está apresentando uma versão desse trabalho, que é a musicoterapia intervenção precoce e consciência corporal, escrito inclusive com uma mãe de um paciente que é fisioterapeuta e ficou encantada com o progresso da criança, e aí a gente resolveu escrever esse trabalho juntas. Ele também teve numa formatação um pouco diferente, sendo apresentado no Congresso da BNEP, Associação Brasileira de Psiquiatria, Neurologia Infantil e Profissionais Afins, e ele ficou entre os 5 trabalhos contemplados para apresentação oral, através de avaliadores. Então, esse convite é que a gente, que nós clínicos, né, cada vez mais
possamos articular a nossa prática de uma forma consistente, de uma forma em que não deixe dúvidas da cientificidade, né? Da base de evidências que respalda o nosso trabalho clínico. Por mais que ele venha a ser lúdico, criativo, impactante do ponto de vista emocional, é existente. E aí, eu deixo para vocês o meu contato de e-mail. Quem quiser fazer contato comigo pelo WhatsApp, é só ir no @SimoneCrescenti. E esses 2 QR Codes que estão aí, o menorzinho, vocês podem acessar para ir a uma plataforma Padlet com várias atividades para crianças. Então, quem tiver interesse em fazer aí a foto, né? E o outro QR Code que mostra, que vai dar acesso a um Padlet, que vocês podem acessar todos os artigos que eu apresentei aqui e as demais palestras que eu venho, né, assim, eu venho fazendo aí por esses anos. Eu consegui organizar esse material para que as pessoas pudessem ter acesso. Eu queria ter acesso aqui ao chat. Depois eu posto. Bom. Ô, Simone, só um minutinho, só para eu dar um recado. Fábio, se você puder desligar o seu áudio, isso é ótimo, tá bem? Porque eu não estou conseguindo fazer por aqui. Obrigado. Agora, eu também já terminei. Posso minimizar aqui a tela. Eu vou deixar aqui o link para quem depois quiser assistir a primeira versão do Flash Mob, do Flash Mob inclusivo, né? Que está no YouTube. Aí vocês podem assistir depois, se vocês quiserem ver como acontece esse evento, que tende a ser no espaço, né? O espaço público, e geralmente quando a gente pode, numa praça ou num lugar, um ambiente mais natural. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, e estou abertas aí para a interação e para as perguntas. Obrigada aí pelas congratulações, mas, por favor, vamos interagir. Simone, tudo bem, Ana? Tudo bem, Ana? Parabéns, querida. Nossa, estou encantada com o Impente. Deixa eu te perguntar, quais os recursos que você usa, visuais, de câmera? A gente já fez a gente já teve alguma ajuda do André Brandalize, mas, assim, cada vez fica mais desafios, né, para nós. E você tem muita questão, assim, muita facilidade com o Musicoterapia BH. Então, você já utiliza recursos, né, para trabalhar em grupo, tem o Marte on Stage, então você já tem um know-how aí implantado. Mas a questão dos tiques, né, essa dificuldade mesmo de câmara, de recursos midiáticos, como é que é, assim? Dá umas dicas pra gente. Como eu disse, assim, eu tive, principalmente com a mãe das crianças pequenas, do grupo do Música para Crescer, ficou muito facilitado, porque elas já sabiam como era a estrutura do trabalho, elas estavam lá todas as sessões, né? Eu nunca fiquei, assim, com os pequenos do Música para Crescer, eu nunca atendia individual e não atendia sem a mãe, sempre tinha um adulto ali responsável com cada criança, ou até mais de um. Então, eles já estavam aptos a dar continuidade e elas queriam muito continuar. Então, o que eu fiz foi usar
fazer através de lives, né? Então, eu fazia lives para as mães, onde eu não via as crianças, eu tinha, às vezes, contato com as mães, mas era como se eu conduzisse uma sessão, né? Que perdeu muito do ponto de vista da parte de improvisação. Porque a parte de improvisação acontecia a partir tanto da manifestação das crianças, como até das próprias mães. Então, a parte de improvisação da estrutura do Música para Crescer, realmente a gente ficou privado nesse período. Mas, ao mesmo tempo, com a questão da pesquisa de objetos sonoros, porque as crianças não tinham instrumentos em casa, né? Sim. Aí, o que eu tive que fazer? Primeiro, a gente começou com, olha, gente, a gente vai precisar, então, de criar uma estrutura de instrumentos. Então, os nossos primeiros encontros vão ser o batuque na cozinha. Então, o reco-reco de forminha de gelo, né? A gente foi criando várias estratégias para que objetos de uso cotidiano se transformassem em objetos sonoros. E aí, nessa hora, a família foi capaz de improvisar. Então, teve uma mãe que falou que o filho pegou o cabide e fez um triângulo. E era uma criança de 4 anos, né? E aí, no outro encontro, essa mãe já tinha me mandado sobre o cabide, mandou o vídeo. Então, assim, com os pequenos do Música para Crescer, funcionou muito bem. A gente perdeu do ponto de vista da parte de improvisação, que sempre acontecia, mas o trabalho teve uma continuidade satisfatória e foi muito motivador também para as mães, esse momento em que tinha alguém ali compartilhando com elas, né? Sim. Com os adolescentes, né, eu também tive, mais uma vez, como o próprio Arthur falou, eles também tinham uma dependência, os adolescentes com deficiência, então os pais que nem sempre iam no consultório, né, embora o trabalho sempre teve esse enquadramento dessa possibilidade, eu até entendia, porque os adolescentes já têm essa demanda de ter um espaço deles, e eles até nunca conseguiam, às vezes, ter. E na musicoterapia eles podiam, porque os pais sabiam que ele ia conseguir ficar bem ali. Legal. Mas no atendimento remoto, né, através dos TICs, a gente precisou do apoio dos pais. Mas o que eu fiz, né, depois eu posso até colocar isso, mas eu até postei, divulguei isso muito lá no Musicoterapia BH, no Story, mas eu posso postar de novo para vocês verem. Eu usei caixas de arquivo, dessas que a gente compra em livraria. Sim. Pastas, né? E eu fiz uma caixa para cada adolescente. E mandei entregar na casa deles. E aí, nessas caixas, tinha um apoio visual de fichas, tinha alguns instrumentos, o pandeiro para cada um, porque eles não tinham em casa, porque eu entendi que os adolescentes, mesmo que eu usasse algumas vezes instrumentos improvisados, era legal que eu tivesse ao menos um pandeiro, né? Porque afinal de contas eles precisavam de se sentir mais valorizados e menos infantilizados, porque eles já têm esse estigma, isso já é uma vulnerabilidade comum no paciente com deficiência na idade de adolescente. Então, eu fiz essa caixa. Nessa caixa tinha envelopes com suporte visual. Então, por exemplo, atividades que eu ia trabalhar frutas. Aí, ele tinha as imagens das frutas e escrito em caixa alta, frutas, para que eles pudessem ter, de certa forma, uma autonomia. E com essas frutas, eu tenho várias estratégias de intervenção, né? E também abre possibilidade para muita improvisação. Então, na hora que eu falava, vamos trabalhar com as frutas, eles pegavam e colocavam na mesa. E aí eu começava a improvisação através da música, que tanto podia ser cantar uma música do folclore, como Meu Limão, Meu Limoeiro, e a gente mudar o nome dessas frutas na canção, mudando também o nome da árvore, como poderia ser falar, por exemplo, dos membros da família e improvisar cantando qual é a fruta predileta de cada um. Excelente, né? Trabalhar o afeto, né? E o relacionamento. Trabalho eixo semântico, trabalho eixo semântico da comunicação, trabalho eixo pragmático, né? Então, assim, instrumentos de sopro, como apitos, mais, assim, arrojados, né? Aí eu fiz uma caixa para cada um e alguns dos pais pediram que eu entregasse. Eu contratei um motoboy
E outros, eles mesmos passaram aqui, pegaram essa caixa higienizada, eu pedi para deixar na quarentena ali 2 dias, fazer a higiene, mesmo assim deixar isolada, e depois esse material ficava lá e eu acessava pelo Meet, às vezes por outras plataformas, né? Também pelo Messenger do Facebook, que foi muito legal no período do Halloween, porque ele tem filtros magníficos, filtros muito interessantes. Então, a gente trabalhou com estratégias de Halloween, que a gente virava caveira, virava bruxa, né? Não foi uma coisa que eu usei o tempo todo, mas no período do Halloween eu acessei e foi muito legal. Então, eu acho, né, Ana, que assim, sem sombra de dúvida, eu acho que o musicoterapeuta ele tende a ser criativo e resiliente. Resiliente e criativo. Então, eu acho que nesse período a gente exercitou ainda mais esses 2 atributos que geralmente nos compõem, a resiliência e a criatividade. Sim, muitos pais têm pedido e a gente fica assim, resistente, mas a gente tem que enfrentar, tem que cair nessa estrada, porque está super valorizada, incrível. Eu estou num grupo de TEA, Acolhe TEA, e eu vejo assim, a necessidade dele, mas só está atendendo online, não sei o quê, então a gente tem que criar, vamos dizer assim, recursos motivacionais para falar, já estou atendendo assim, assado, muito. Eles fazem, só assim, rapidinho, seleção, eles sorteiam laços para os meninos, fazem esse tipo de dar esse tipo de empatia, né, de dar presente. Então, a gente também pode criar esse... Muito boa ideia, Simone, parabéns. Maravilhoso. Obrigada. Beijo. Tem mais uma pergunta, Simone, do Adriano. Aí ele pergunta por que é importante, através do estímulo musicoterapêutico, um paciente emitir sons. Tá. No caso, essa criança, ela não emitia qualquer som, então nem chorar com o som, ela chorava. E ela tinha uma deficiência motora importante, não é? E uma deficiência também cognitiva, né? E a forma de expressão, se não é... A gente pode se comunicar através de outras formas, né? Mas essa criança não tinha a motora, não tinha a questão de cognição para a gente poder trabalhar, por exemplo, só o contato visual para ela apontar símbolos com a visão. Então, o som, a sonorização, ela é um fator importante para comunicar, né? Se você consegue fazer sons de alegria, mesmo que você não fale estou alegre, mas você, através da sonoridade, dessa mímica, a gente aumentaria, ampliaria os canais de expressão dessa criança, né? Então, assim, na verdade, o nosso objetivo era que ela descobrisse essa sonoridade para caminhar para a fala, né? Mas esse seria o primeiro passo. Então, esse primeiro passo foi alcançado. Essa criança não... 20 anos atrás, né? Ela estaria hoje ela estava mais ou menos com 3 para 4 anos, ela estaria com 23. Mas ela faleceu com 18 anos, quando ela teve que pôr sonda, né? Um dos grandes prazeres que ela tinha, a gente sabe que o paciente com muito comprometimento, pôr sonda é um fator muito impactante, porque a alimentação, o sabor, né? É uma fonte de prazer muito grande para essas crianças. A partir do momento que passa a ser alimentado com a sonda, esse prazer se perde, o prazer do sabor, né? E essa criança acabou depois tendo outras intercorrências, mas a gente viu que ela entrou num quadro um pouco depressivo e ela acabou, adolescente já, né, falecendo. Tem alguém pedindo o meu contato, a Érica. Ô, Érica, pode fazer contato comigo pelo Instagram, @SimonePresotti, tá? Ou então, você pode lá também tem um acesso para você comunicar comigo pelo WhatsApp.
no próprio Linktree, tá bom? A gente pode se comunicar. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que é para você, Fernanda. É o Marco Coutinho, né? Dizendo o quanto ela ajuda a recompor os relacionamentos familiares. Então, é difícil a gente falar do quanto, né? Que é uma pergunta mensurável para algo que muitas vezes é da ordem da qualidade das relações, né? E os estudos têm apontado que, através das experiências musicais, através da musicalidade de cada membro e desse encontro de musicalidades, os relacionamentos têm uma possibilidade grande de melhora, de se tornarem mais saudáveis. A ideia é que a expressão musical auxilia a perceber os padrões de relacionamentos que são violentos, desajustados, e ao tomar consciência, né, ao passar do musical para o verbal, do inconsciente para o consciente, essas famílias transformam a maneira de se relacionarem. Então, Marco, é um processo, né? Não é algo mágico, sobrenatural, não é a ação da música como algo sobrenatural, é uma música enquanto relação, né? Que ao ser vivida, vai se tomando consciência daquilo que está desajustado. Então, essa recomposição dos relacionamentos familiares, ela é vista como algo muito possível de ser alcançado nos processos de musicoterapia com as famílias. Então, sim, ajuda a recompor, ajuda a transformar, ajuda a trazer novos né, tipos de relacionamento também. Por nada. Pena que não fica salvo, né? Queria ler todos os feedbacks aqui. Muito obrigada aí pelos feedbacks, viu, pessoal? Fico muito lisonjeada, muito gratificada de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu faço lá, conhecer mais o trabalho da Fernanda, né, Fernanda? A gente conversou antes, trocamos figurinhas, eu acho que a gente vai acabar trocando muitas figurinhas aí pela frente, não é? E eu estou aberta aí para compartilhar com todos vocês. Como eu disse, aquele curso para pais que está acontecendo através da plataforma 21 Connect, ele é aberto também para profissionais, então se alguém se interessar, com certeza as estratégias, algumas coisas vocês vão se inspirar, vão trazer novidades, porque eu tenho certeza que eu me inspiraria com o trabalho de todos, mas ao mesmo tempo é uma boa forma de aprender intervenções com família, né? Então ele não tem um enquadramento de atendimento de família, mas ele mostra como eu intervenho com famílias dos pequenos, né? Para começar, assim, mesmo no grupo do Música para Crescer, eu não trabalho com patologias. Dentro do Música para Crescer, a gente tem personas. Então, a gente tem Nemo, Mimi e Totó. Então, Nemo é o peixe, aí a gente já sabe qual seria a patologia que enquadraria no Nemo, né? Mimi, gato, lógico que é o autismo, né? Então, o Nemo são os grupos de paralisia cerebral, né? O Mimi são os grupos com características autísticas e o Totó são as crianças, teoricamente, com esse perfil mais dentro do desenvolvimento típico, mas que ao mesmo tempo, às vezes, são mais agitadas ou às vezes também tímidas. Então, quando eu faço esse trabalho com os pais, mesmo durante os atendimentos, eu faço intervenções em que às vezes eu não falo diretamente para a criança ou para uma necessidade daquela criança. Eu falo dentro dessa persona, que aí eu consigo alcançar essa mãe, que ela sabe que a criança dela tem aquela patologia e tem aquela necessidade. Mas eu não preciso falar no que falta, posso falar de uma maneira lúdica, né, num recurso a mais que a gente precisa para aquela criança naquele momento. Queria compartilhar uma informação também, Arthur, Simone, com todos que estão aqui na sala. Esse ano a gente está trabalhando com um livro da graduação do curso de musicoterapia da UFG, que em breve será lançado, acredito que logo no começo do ano que vem. E um dos capítulos vai abordar sobre musicoterapia com casais, que é um tema ainda pouco
pouco, né, discutido, mas que está também crescendo dentro da própria musicoterapia com famílias. E é um capítulo fruto de um trabalho de conclusão de curso do Weber, que hoje é presidente, né, da UBAN. O Weber e uma terapeuta também de família, Florença Ávila, que esteve com a gente. Então, temos aí um campo que está crescendo e já deixo essa expectativa de um novo livro na nossa área, né, da graduação, que esse ano fez 21 anos, desculpa, de curso de existência aqui na UFG. Então, em breve a gente vai ter mais um livro aí para nossa área, para a gente compartilhar conhecimentos juntos. Legal, Fernanda. Peço licença, eu posso fazer uma pergunta para a Simone? Claro, fique à vontade. Ah, tá. Eu tô com a mãozinha levantada faz tempo, mas eu acho que não está aparecendo minha mãozinha. Simone, eu quero fazer uma pergunta. Eu achei super interessante a estratégia que você apresentou ali sobre o uso do espelho como apoio, né? Eu também sinto essa necessidade desse contato visual, e principalmente quando a gente trabalha sem o auxílio do coterapeuta, ou seja, está sozinho, né, no set. Quem usa o piano sente isso, você acaba ficando de costas e não tem esse alcance visual. Eu achei muito legal essa ideia, não conhecia ainda. E eu queria te perguntar o seguinte, se você já fez a experiência de, ao invés de utilizar o espelho, que ao mesmo tempo é muito legal, mas eu sou bem temerosa, a hora que você apresentou a imagem, eu falei, nossa senhora, e se esse espelho vira? O que acontece, né? Como que fixou esse espelho? A criança vem e você não percebe. Então, será? Eu não sei, você já tentou utilizar um tablet ou um celular? Eu gosto de gravar as sessões para depois, né, fazer a análise. Se utilizar, não sei se você já teve essa experiência, de utilizar um tablet apoiado ali no piano com a câmera invertida, como se fosse um selfie, né, onde está, você consegue utilizar esse equipamento como se fosse o espelho. Será que daria certo? Você já teve essa experiência? Depois eu vou disponibilizar. A gente arruma uma estratégia. Esse espelho, né, onde está publicado nesse livro de musicoterapia do paciente neurológico, tem falando sobre ele. Eu denominei de espelho partitura. Ele, na verdade, ele fica fixado. Eu uso uma faixa que ele prende no piano. Então, mesmo se a criança puxar, ele não sai, tá bom? Então, assim, ele fica totalmente seguro e é um espelho que ele tem que ter. Ele não pode ser só o espelho, ele está numa base ali de madeira. E, normalmente, eu uso o que eles chamam hoje de um adesivo que protege. Caso alguma criança venha a jogar, arremessar alguma coisa, ele não vai quebrar, ele não vai estilhaçar. Ele vai ficar preso nessa película que é tipo um adesivo, né? Então, tem que ter toda essa segurança mesmo. Com relação ao tablet, algumas vezes eu até uso, sim, o tablet como recurso, como você mesmo disse, para gravar, usando também alguns aplicativos que tem de você estimular para a criança fazer movimentos com a boca, porque ela vai se sentir motivada quando tem um filtro, né? Mas a gente sabe que as crianças são muito hoje por tecnologia, principalmente se você pegar uma criança autista e apresentar para ela um telefone ou um tablet, ela vai querer brincar com aquilo de uma outra maneira e não vai te servir como objeto de interação. Então, até mesmo para filmar sessões, na maioria das vezes eu tenho suporte como esse aqui, ó, que eu prendo em alguma parte da sala e eu já deixo o telefone ali filmando. E eu uso esses olhos aqui, esse olho de gato, né? Que você prende aqui, ó. Por exemplo, vou colocar ele na câmera aqui, ó. Quando eu coloco esse clipezinho, ele já ganha aqui, ó. Vira uma grande angular, né? Então, eu já ganho toda a profundidade aqui. Então, às vezes, eu deixo o telefone preso em alguma parte da sala, com essa ferramenta aqui, que eu vou pegar o ângulo todo, e aí, qualquer lugar que eu me movimentar, eu vou filmar a criança, né? Então, assim, não que eu não use o tablet,
mas eu acho muito difícil a criança, eu ter que negociar com a criança a atenção, porque elas tendem a ser muito ficcionadas por equipamentos, né? E agora, nesse período da pandemia, todo mundo ficou interagindo com o mundo através de equipamentos, então, mesmo naquela época, eu não usava, não. E acho que depois que passar aqui, eu vou preferir o espelho. E aí, eu posso te mostrar como eu fixo, né? É só você usar uma faixa, né? Pode ser até uma faixa de... Depois eu vou dar um jeito de apresentar para vocês como eu fixei lá. Vocês podem me pedir pelo Instagram, que aí eu faço alguma postagem lá e apresento, tá bom? Tem o perfil @musicoterapiabh e o perfil @Simone Presotti. Mais alguma pergunta? Mais alguma contribuição? Podemos encerrar por hoje, então, pessoal? Mais alguém? Então, vamos encerrar, né? Muitos elogios, né? Tô vendo aqui o pessoal, todo mundo acanhado, né? Pelo chat, mas é isso. Fernanda, o pessoal não está aproveitando, não. A gente podia conversar mais, né? Eu acho que podíamos, mas eu acho que agora tá bem no horário, né? Já são 9. Sinto que as pessoas também podem estar cansadas. Mas realmente, Simone, estou bem interessada a gente continuar conversando e pensando juntos sobre esse casamento, né? Entre a teoria, a perspectiva acadêmica, a prática. Você traz muitas contribuições de quem está diariamente lidando com as famílias e os desafios aí. Vai ser muito rico essa troca. E vão continuar outros dias do congresso também, para a gente poder continuar a conversar também, né? E poder trocar mais. Eu agradeço, Fernanda, mais uma vez por contribuição. Agradeço muito ao Arthur. Arthur é contemporâneo meu, a gente formou quase na mesma época, né? A gente... Só que o Arthur usa um creme bem melhor que o meu, então... Então, agradecer a você, Arthur, pelo cuidado aí de nos seronear, né, de nos acompanhar, e a toda a comunidade aí da APMENG, da UBAN, e aos colegas que compartilharam, que trocaram com a gente, que nos acolheram aqui nesse momento, tá bom? Bom, obrigado a você, Simone, pela presença, né, por ser prestigiado com o seu trabalho. Sempre bom e sempre novas perspectivas desse trabalho, né, muito interessante, né. Ele vai para diversas áreas da musicoterapia. E, Fernanda, obrigado você também, mais uma vez, viu? Obrigada, Arthur. Eu que agradeço a participação. Muito bom te escutar de novo, né? A gente sempre aprende mais, né? Escutando mais, né? Nada mesmo repetindo, né? As coisas, a gente sempre pega coisas novas, né? Sempre interessante. Mas então, obrigado a vocês também pela presença, pessoal, pelos comentários, né? Então, segue aí o nosso evento, tá muito bonito, né? Vai até sexta-feira. Bom proveito a todos e boa noite, tá bem? Pessoal, se alguém quiser ir para a sala A, ainda não acabou lá. É só pedir para mudar de sala, tá? Como que faz isso? É um botãozinho ali, ó, no canto direito da tela, lá embaixo, tá escrito Live Room. Aí a gente aceita vocês de lá. E coloca Live Breakout Room para você ir para outra, né? Então, obrigado, gente. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Simone. Um abraço a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Xilofone, de uma certa forma, de madeira. Acho que na uterina talvez tenham
a vantagem de que, de qualquer forma, é um musicoterapeuta que manuseia. É difícil que seja, acho que às vezes até pode acontecer, comigo não aconteceu, mas sei, né,